Bom dia. Primeiro eu gostaria de perguntar para o Getúlio Castilho para falar a respeito desse momento, né? E a pergunta direta é, Getúlio, de tudo que vem acontecendo, da pressão que vem acontecendo, é o pior momento em relação a essa parceria SM Sports e Londrina Esporte Clube? Se sim, já teve outro, o que você pode falar a respeito disso? Bom dia, Romero, bom dia a todos. Muito obrigado pela presença de vocês, para que a gente possa esclarecer alguns fatos que estão acontecendo na atualidade. Com relação ao momento, Romero, eu acho que já passamos praticamente nesse mesmo momento. Lógico que a parceria, como todo mundo sabe, o Sérgio também está regulado na parte financeira, e investimento praticamente da parte dele dificilmente virá. Então a gente precisa trabalhar, fazer união de forças para ver o que nós podemos fazer. Em relação à SAF, gostaria de vocês uma explicação desse momento, né, o que é necessário para a criação da Sociedade Anônima do Futebol e em relação a possíveis propostas, se já chegaram, se estão chegando, se ainda há uma perspectiva boa para o futuro próximo. Bom, com referência à SAF, como você falou nesse período aí, todo mundo anunciou, mas nós não recebemos nada assim de efetivo. Logicamente que tinha uma proposta com o Sérgio que ele estava aceitando e agora provavelmente virão outras oportunidades e outras propostas e a gente tem que analisar. Até porque o Londrina, assim que chegar a proposta, o Londrina tem que levar para uma comissão que nós temos, uma comissão de SAF. Se aprovada nessa comissão, será passada à Assembleia para a votação ou não da criação da SAF. Mas eu acredito que a SAF ou qualquer outro investimento será necessário. Tem alguma possibilidade, Getúlio, de que a venda do Londrina seja ou esteja casada ao CT, ou isso também já tem sido negociado para que não haja, dentro dessa obrigatoriedade da venda, as duas coisas estarem ligadas? Ô, Rafael, é o seguinte, não consta nada em nenhum contrato, nem nenhuma proposta que porventura vir, que esteja a venda do CT elencado com a venda do Londrina Esporte Clube. Ela pode ser totalmente independente. Isso já foi falado por diversas vezes. Só que os rumores e as conversas que tem por aí é que se o Londrina não vender com o CT, não vai ser feito uma SAF. Eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Pelo que tem acontecido nos últimos dias aí, na rede social, de uma discussão, de uma posição de um lado ou de outro, você acha que isso pode também interferir alguma coisa numa futura negociação, pelo que tem acontecido de um lado e de outro? Não, eu acredito que não. Até porque críticas sempre vão haver, seja elas boas ou ruins, ela vai estar aparecendo. Eu não vejo assim que possa haver interferência caso venha realmente uma proposta que seja boa para o Londrina Esporte Clube. Presidente, bom dia, a gente está ao vivo aqui também com a coletiva. Resultados técnicos ruins, evidentemente que isso não é responsabilidade direta da diretoria executiva, porque tem um contrato vigente, né, do departamento de futebol. E a gente percebe que há uma mobilização, né, da parte da gestão e do próprio Londrina em busca de um comprador para a SAF. Se isso não acontecer e pela admissão até do próprio Sérgio Malucelli de que ele perdeu a capacidade de investimento, a diretoria executiva não teme algo ruim em termos de resultados técnicos já na próxima competição? Olha, Reinaldo, eu não posso nem te precisar dessa forma, até porque, se porventura o Sérgio não esteja, o Londrina vai continuar. Quando ele chegou, o Londrina está em uma situação talvez pior que nós temos no momento. Lógico, ele como gestor, ele teria que providenciar os recursos e gerir o Londrina. Mas se a SAF não vem, eu acho que nós temos que fazer uma campanha para que toda a cidade venha para o Londrina, independente de seja o Sérgio ou o Londrina, ou a SAF, está entendendo? Mesmo de forma extraoficial com o gestor, em busca de uma solução comum para ambas as partes, isso está acontecendo, pode acontecer ou nunca vai acontecer? Não, só tem rumores que a diretoria do Londrina está rompida com a SM. Isso não é verdade. Até porque a gente tem conversado normalmente e estamos tentando buscar recursos de uma forma ou de outra, como nós vamos fazer. Isso provavelmente agora para a próxima semana, mais uns 10 dias
ações que poderão ser feitas, caso não apareça nenhuma ou outra oportunidade de investimento. Presidente, o dinheiro acaba o futebol, né? A gente tem um exemplo aí muito vivo, São Caetano, o próprio Paraná Clube, e é evidente que se não houver investimentos, o Londrina corre o risco de perder seu maior capital hoje, que é a Série B. Diante disso, pode ser acelerado uma possível SAF, um adiantamento, um atropelamento, vamos dizer assim, uma aproximação melhor com o gestor para que haja um entendimento o mais rápido possível? Não, a questão de aceleração de uma SAF, eu acho que isso não tem como, porque ela tem que ser feita. Logicamente, nós estamos trabalhando para que a SAF saia também. Mesmo que o Londrina faça uma SAF que não, mesmo sem o investidor no momento. Na hora que chegar alguém, você tem condições já de negociar de pronto. Mas nós estamos em contato com o gestor, trabalhando, vamos ver o que vai acontecer. Presidente, canal Resenha Celeste ao vivo também. Quando o senhor fala numa unidade de ações, está incluído um novo aporte ao gestor também? Olha, novo aporte da parte do Londrina dificilmente vai acontecer. Até porque o Londrina não tem recurso financeiro hoje para fazer aporte no Londrina. O Sérgio nos deve uma parte aí que não foi repassada e nós já, inclusive em tempos anteriores, nós já fizemos aportes no campeonato da CBC, fizemos no campeonato paranaense para dar um suporte para o gestor que conseguisse tocar o futebol, você entendeu? Lógico, se a gente tiver um recurso que seja possível disponibilizar, logicamente que nós estamos juntos, porque na verdade é o Londrina Esporte Clube que está em ação. Então hoje existe possibilidade do Londrina para a Série B sem Sérgio Malucelli e sem SAF? Olha, com o Sérgio ou sem Sérgio, o Londrina tem a Série B. E isso é real. Então, se o Sérgio não estiver, nós temos que tocar o Londrina, de alguma forma. Vamos ver como nós vamos fazer para tocar sem o Sérgio. Presidente, bom dia. O senhor citou aí essa possível proposta, né, que veio por parte do Sérgio, que não foi aceita, que foi analisada pelo Londrina e não encaminhada. Por que o Londrina não encaminhou, por exemplo? Vocês entenderam que não havia uma proposta concreta, garantias? Eu gostaria que o senhor explicasse essa proposta ou essa sondagem, né, que chegou pelo gestor. Não, a proposta que veio não foi nem analisada. O Sérgio foi apresentado por Sérgio, ele descartou, não faz parte da gente analisar. A que, segundo, chegou para o Londrina Esporte Clube, que é essa última, não chegou para o Londrina nenhuma proposta real. E agora, nós não podemos ficar fazendo suposições se você não tem o papel na mão para analisar o que é. Independente de qualquer outra coisa, qualquer proposta que vier para o Londrina tem que vir com um projeto de futebol também, e projeto para a associação, senão não será encaminhado, não tem jeito, você está entendendo? Agora, a conversa fica de um lado e de outro, mas nós não recebemos nenhuma proposta assim. Segundo o Sérgio, ele vai apresentar uma proposta essa semana que vem. Aí o Conselho vai analisar e ver condições de aprovação. Presidente, o senhor citou a importância de se fazer uma campanha, até numa tentativa, né, de unir toda a comunidade, porque o momento é difícil e a gente sabe que os bons momentos do Londrina sempre foram com todas as partes unidas. Que tipo de práticas efetivas o senhor entende que podem ser feitas e que o Londrina vai tentar fazer, justamente porque Londrina tem aí um Campeonato Brasileiro da Série B, que é a principal competição do ano, é um grande ativo que o clube tem. Que tipo de ações podem ser feitas, concretas, né, para fortalecer o Londrina de uma forma geral, pensando no campeonato? Bom, como você sabe, a parte do futebol é do Sérgio. Ele que determina as funções, o que pode ser feito. Logicamente que a diretoria do clube também está trabalhando nessa parte. Conversamos com ele lá e a gente tem que buscar parcerias na própria cidade, investimento de empresários da cidade. Senão fica meio difícil você trabalhar o futebol, entendeu? Presidente, ainda nessa linha de tocar o Londrina sem um investidor, sem a parceria com a SM Sport, o senhor acabou de falar de buscar empresários. Essa iniciativa já está sendo realizada, os primeiros passos nesse sentido já estão sendo realizados por parte da diretoria da instituição Londrina Esporte Clube? A gente já tem trabalhado essa parte aí, Jefferson, buscando parcerias. Logicamente que tem que apresentar um projeto mais consistente, até você sabe bem, você está participando sempre, está sempre com o Sérgio, você sabe a maneira dele trabalhar. Então a gente tem que estar
mais ou menos junto com ele, mas tem que ter alguma coisa bem consistente junto ao empresariado, senão a coisa não anda, você entendeu? Ele tem que ter a confiança que a diretoria do Londrina possa fazer alguma coisa de positivo também, não só a gente tomar pedrada como se fosse a gente estivesse aqui e não fizesse nada, você entendeu? Presidente, uma outra questão envolvendo a questão financeira. O senhor disse que Londrina não tem recursos. Em final de 2019, nós tivemos uma entrevista coletiva lá no CT da ESM Sports e o Felipe na época tinha sido eleito e o Canuto estava saindo. E essa questão para esclarecer até a todos, porque muita conversa em bastidores, muita conversa em WhatsApp, e a época eu perguntei, inclusive, quanto que o Londrina tinha em caixa na oportunidade, foi citado 2,5 milhões, e que a SM devia, na oportunidade, R$1,5 milhão ao Londrina Esporte Clube. Em que pé estamos nessa situação financeira? Qual é o caixa do Londrina hoje? O senhor disse que não tem recursos. E o que efetivamente a SM deve de repasse ao Londrina Esporte Clube? Olha, continua na mesma, você entendeu? Até porque ele amortizou uma parte com a gente com um recurso que veio da CBF, mas como tinha alguns tributos que ele precisa recolher e não tinha o dinheiro para recolher na parte do fundo de garantia, e a gente, pelo pelos direitos dos jogadores, nós acabamos pagando esses valores. E voltou na estaca zero a dívida dele. Hoje é em torno de R$1,5 milhão, R$2 milhões é o que ele deve para a gente. Entendeu? E o nosso caixa, o dinheiro que nós temos hoje é para manter o Londrina em dia. Entendeu? Nós temos também muito compromisso com o parte de impostos que a gente parcelou lá atrás. Então nós temos que cumprir, porque se a gente não cumprir a nossa parte também, fica mais difícil ainda. Bom dia, presidente. Bom dia, Felipe. Felipe está na frente da SAF, né? A transição para a SAF. Então, há rumores que chegou propostas, mas transparência para o ouvinte, para o torcedor. Nenhuma proposta em mesa concreta ou o Londrina Esporte Clube tem propostas em análise? Quais seriam elas? Bom dia a todos. Como o Getúlio colocou, a proposta que foi ventilada na imprensa recente, essa proposta não chegou ao Londrina. Chegou uma manifestação, todo mundo sabe, foi noticiado que a pessoa esteve por Londrina, esteve visitando. Mas a proposta que chegou às mãos da comissão de SAF não é essa que está sendo ventilada e a gente está trabalhando nela desde dezembro. Então, a gente estava trabalhando com uma outra possibilidade que ainda também nem foi levada a conselho porque não evoluiu dentro da comissão. Cabe aqui colocar que nada vai ser feito, como o Getúlio colocou, a toque de caixa. Nós não estamos falando de uma pessoa que vai chegar aqui e vai ser o parceiro por 5, por 10 anos. Nós estamos falando de uma pessoa que vai chegar aqui e vai ser o nosso parceiro ad eterno. Enquanto Londrina existir, enquanto essa pessoa existir, quando tiver essas possibilidades. Então a gente tem que tratar com muita cautela e quando a gente coloca, você colocou de transparência, dentre os membros da comissão, a gente não esconde nada um do outro, não tem para que esconder. Nós vamos sempre tratar o Londrina como prioridade, nós vamos sempre buscar o máximo de informação possível para estar discutindo. Depois que essa comissão esteja satisfeita com o que vai ser apresentado, com quem vai apresentar, eu não vou, se você quiser colocar num papel aqui uma proposta, você faz. É fácil, não é? Quais as garantias que você vai me dar? Quais as garantias que o Londrina vai ter? Quais as garantias que o Felipe, o Getúlio vão ter para buscar essa parceria que concretize? Então a gente vai trabalhar sempre com calma, com tranquilidade, para estar podendo, no momento oportuno, ofertar ou apresentar isso para o Conselho. Então, primeiro, tem que ter a proposta. Segundo, nós vamos detalhar essa proposta, nós vamos trabalhar em cima dela. Ver se é realmente o que o Londrina pretende, o que a diretoria pretende, e depois nós vamos ter que conversar no Conselho se é aquilo que os outros membros do Conselho pretendem. Aí depois nós vamos ter que levar para o associado. Então é um processo que não vai ser feito assim do dia para a noite. É um casamento que vai ter que perpetuar. Podemos errar, podemos ter a leitura lá na frente, que não vai ser essa proposta, vai ser outra, vamos caminhar. Como eu coloquei para vocês muito, muito bem sabem.
E aí é uma coisa que eu peço para alguns de vocês, ou para todos. Nós nunca, sempre quando questionado, o Londrina nunca se opôs a responder sobre SAF ou sobre possíveis parcerias. Todos, nós assinamos papel. Todos. Tem cláusulas de confidencialidade, tem cláusulas de compromisso, tem momentos que a gente pode falar, tem momentos que a gente não pode falar. Inclusive, essa do Russo. Com o Londrina está assinado lá atrás, que não poderia falar o nome do cara. Foi falado. O Londrina não vai colocar, agora já foi noticiado, já foi confirmado e tal. As cláusulas que a gente vai tocando, a gente já teve vários processos. Eu lembro, e a gente pode colocar muito bem aqui, essa ansiedade de colocar a notícia à frente. Nós tivemos aqui uma proposta, a única proposta formalizada realmente com um aporte financeiro que, para o Londrina, que ninguém perguntou para o Londrina aqui qual era o projeto que tinha sido apresentado. Mas era um baita de um projeto. Nós perdemos. Eu lembro que chegaram a falar na imprensa que os caras eram aventureiros. As pessoas que estavam aqui não eram pessoas do futebol, que não eram pessoas, eram aventureiros que estavam querendo aproveitar da SAF. Infelizmente, nós perdemos uma baita de uma oportunidade. Um está no Vasco, o outro está no Botafogo. Então, vamos com calma, vamos tratar isso tranquilamente, que a gente está fazendo um trabalho, que a gente não quer resolver um problema pontual. A gente sabe que hoje a gente tem que um problema financeiro, um problema a curto prazo. Nós estamos fazendo um processo de casamento e a gente vai detalhar ao máximo essa possibilidade que vai surgir aqui. E no caso de, dentro desse período que ainda tem contrato com a SM Sports, Londrina aceite uma proposta ideal e vire SAF. SM Sports, no caso, sai do Londrina antes do contrato, tem como alguma cláusula no contrato que pode interromper essa transição? Ou a SM Sports tem que ficar até o 2025 e depois sim sair do Londrina Esporte Clube? Eu acho que isso complementa até a pergunta que o Rafael tinha feito de venda casada do CT ou alguma coisa da SM Sports. Isso também cabe colocar aqui, que não somos nós que estamos impondo uma situação de venda de CT ou alguma coisa para o investidor. Já coloquei isso para alguns, acho que já conversei com o Jefferson disso, uma vez com o Dirceu, que eu me recordo aqui. É o investidor que tem a opção de apontar se ele quer o CT. E até hoje, nenhum apontou que não queira o CT. Porque eu já coloquei isso para vocês. Uma pessoa que vai chegar aqui e aportar 50, 60, 80, 100, 110 milhões de reais, por que ele não vai querer uma estrutura compatível com o time onde ele quer chegar? E é o que o Getúlio colocou, que cabe a nós avaliar o projeto esportivo que a gente vai apresentar. Não se apeguem a valor financeiro também. Se você for pegar valor financeiro, por que o Cruzeiro aceitou o Ronaldo e não aceitou a outra proposta que era maior? Qual que é o projeto que o Ronaldo colocou aqui? Qual que é o projeto que colocou aqui? É isso que nós estamos avaliando. Pessoas que fazem parte do processo, projetos apresentados em valor financeiro. Garanto para vocês que não é o nosso foco principal nessa primeira avaliação. Faz parte do processo. O cara tem que dar o suporte. O cara tem que mostrar onde quer chegar e como nós vamos chegar financeiramente. Mas o contrato da SM, dentro disso, se rescinde, lógico, porque vem um novo parceiro e está adquirindo o direito que a SM hoje exerce sobre o futebol. Olá, bom dia. Eu passei para o Felipe e também para o Getúlio. Sou Ademir da RPC. Falando do campeonato da Série B, né? A gente já ouviu muitas conversas de que o Londrina, por algum motivo, não queria subir, né, para a Série A, até por questões de jogadores, enfim, negociações. Como é que a presidência vê isso, né, se esses comentários chegaram até vocês? E para o campeonato em si, né, uma vez que o investimento também para ele é alto, porque os jogadores da Série B geralmente são jogadores mais caros, como é que o Londrina pensa em realmente ter um time competitivo? Olha, essa conversa que o Sérgio não quer subir para a Série A, eu acho que é furada. Ninguém investe
não pensando no futuro ou em ganhar dinheiro. Se qualquer, mesmo quem venha outro investidor, a conversa talvez seja a mesma. Nós tivemos a oportunidade até de subir já 2 vezes praticamente, acabamos não subindo por um motivo ou pelo outro. Montamos um time que de repente não chegou, o outro quase chegou agora. Isso, a conversa de não subir, eu acho que não faz parte. Lógico que com pouco recurso agora que você estava falando a respeito de televisão, da própria CBF, logicamente vai ficar mais difícil, mas vai ficar difícil também para os outros clubes da mesma série. Nós estamos no mesmo barco, não tem muito o que fazer. Nós temos que correr atrás do recurso e isso tem que estar na nossa casa, entendeu? Nós temos que fazer o nosso trabalho aqui e procurar viabilizar Londrina. Pergunta para o Felipe Crochet, que eu acho que está mais à frente dessa questão de buscar investidores para a SAF, e pensando numa situação que o Getúlio colocou aqui, da cidade abraçar a equipe. Tá? A gente observa um número muito reduzido de torcedores no Estádio do Café. Eu gostaria de ouvir da diretoria qual a análise que ela faz em relação a isso. Por que, no entender da diretoria, este número reduzido de torcedores e que pretende a diretoria daqui para frente para buscar o apoio do torcedor como nós tínhamos há algum tempo atrás? Jefferson, isso eu acho que é uma pauta que está nas nossas discussões, nas nossas análises diretamente. Se a gente avaliar, até 2015, 2016, a gente vai botar 9 mil de média e depois vem numa decrescente. São vários fatores. Fator de relacionamento, fator que muitos às vezes colocam de afastamento, mas que também sem vocês e sem a diretoria a gente não vai conseguir reverter. A gente escuta várias vezes e a gente também coloca a questão estrutural por trás disso. A gente escuta várias vezes o torcedor reclamando que não tem um banheiro decente, que não tem uma estrutura decente, que não tem uma iluminação decente. Fizemos um movimento com a Fundação de Esportes, com a Prefeitura, com a diretoria do Londrina. O Fernando ficou à frente disso. Quantas vezes nós investimos na estrutura, nós, eu digo, Londrina Esporte Clube Instituição, sem ninguém por trás disso. Quantas vezes nós investimos no ano passado no estádio tentando regularizar essa situação? É um movimento pequeno, mas a gente fez. Conseguimos convencer o prefeito da pintura, de uma iluminação da rampa e de uma colocação. Quando você fala assim do movimento para o empresariado, quando a gente conversa com o investidor, a primeira coisa que a gente tenta colocar na cabeça dele é que nós queremos que deixe uma parte da SAF para investimento local. Se vai ser A, B ou C, eu não sei. Só que o compromisso nosso é buscar esse investimento local para que faça parte da SAF, que ela não perca também esse apelo local, deixando de ter a participação. Então a gente busca sempre isso aí, pedindo um percentual a mais para o clube ficar e poder ter esse investidor local. Os movimentos para levar o torcedor terão que ser vários. Começa o relacionamento, essa possibilidade de melhoras e também as políticas que são realizadas ao longo do campeonato. Infelizmente, o ano passado, um mérito do ano passado foi ter mantido uma política de preço de ingresso do início ao fim. Esse ano tem a perspectiva de lançar um sócio torcedor. Não sei como vai ser o decorrer dos próximos dias, mas tem um trabalho sendo realizado por isso, com o envolvimento de várias pessoas. Então, tem várias pessoas trabalhando hoje para que torne isso aí uma realidade diferente. E eu vejo, se a gente conseguir botar em prática tudo que está sendo feito, o Fernando tem participado disso também, eu acho que a gente tem uma oportunidade de crescer
em breve. Lógico que o principal ator disso aí é o time e ele tem que nos ajudar nessa performance também. Felipe, mais uma pergunta, por gentileza. Até fazendo uma defesa aqui da nossa classe, né, dos profissionais de imprensa, você citou muito bem, praticamente você admitiu que existem as propostas, as sondagens, as cláusulas, né, de confidencialidade, e isso faz parte do negócio, né? E a imprensa também está nesse processo. A tarefa da imprensa é buscar garimpar notícia, né? E evidentemente que nós temos que respeitar aquela relação do off e do fato que pode ser publicado, e vai da consciência de cada um. Em cima disso, eu gostaria de fazer uma pergunta, se você pode falar diretamente. A vaga que o Londrina tem hoje, e que de fato, né, é o grande tesouro que o Londrina tem nas mãos, a vaga da Série B, por tudo aquilo que está acontecendo em relação à administração do futebol brasileiro, ela é a única condicional para a venda da SAF, ou eventualmente uma queda para a Série C não atrapalharia esse negócio? Boa pergunta, Reinaldo. Até de todas as conversas que nós tivemos, os investidores sempre abrem um pouco o jogo também. E eles olham o time acima de Série C. O Série D é muito complicado o cara trabalhar com esse cenário. Então, Série D você tem que classificar, senão ano que vem você pode ficar de fora do campeonato e demorar mais 2 anos ali para estar voltando. Então, todo mundo que colocou trabalha de Série C para cima. Lógico que a gente não quer considerar esse cenário e nunca consideramos esse cenário. O Londrina ele tem o seu apelo, sua atratividade maior por ser um clube sanado, praticamente, e por estar na Série B, que é um pulo rápido para ele ter, como o Getúlio bem colocou, o investidor está olhando o resultado financeiro. Tanto o Sérgio, tanto o futuro investidor que vai estar aqui. Então ele olha a Série B também como um atrativo grande. Mas Série C, ainda nesse processo de SAF do futebol brasileiro, é aonde um ponto que eles procuram ver. Ô Felipe, a relação entre Londrina e SM Esportes, vamos dizer, está rachado, é um casamento que está faltando diálogo. E eu pergunto para você o seguinte: você fala muito aí em SAF, e a gente está observando que tem algumas propostas, você está colocando. Você diria hoje para o torcedor, qual a possibilidade do Londrina virar uma SAF ainda esse ano? Existe? A gente trabalha com essa possibilidade. A gente nunca desistiu de buscar a composição da SAF. Mas como eu coloquei, a gente não vai fazer nada atropelado. A proposta tem que existir. O Londrina, em dezembro, como eu coloquei, a gente evoluiu com uma proposta. Foi colocada no papel, foi colocada com cláusulas, foi colocada com continuidade. Essa que surgiu no assunto desde a semana passada, nós não temos esse encaminhamento. Então, nós nem discutimos, igual o Getúlio colocou, nós nem discutimos do Conselho, na comissão eleita pelo Conselho ano passado, para a execução disso. E essa questão de estar rachado com o SM, o Sérgio estava viajando. Vocês todos sabem que ele foi para o nascimento do neto dele fora. Então, quando surge isso, e aí depois teve a questão das mídias sociais, nós não estamos rachados com o Sérgio. Nós já tivemos momentos piores. Nós já tivemos momentos onde ele manifestou que iria embora. Ele manifestou depois de uma queda de Série C que ele ia embora. Realmente, o momento do futebol não é legal, não tem como esconder. Nós fomos eliminados na primeira fase novamente do Copa do Brasil. Nós, pela primeira vez na gestão dele, nós fomos eliminados na primeira fase do Campeonato Paranaense. Agora, o Getúlio esteve ontem lá, conversando. Nós nunca ficamos afastados. A Londrina sempre esteve disposto a contribuir. Parceiro. Como parceria.
Não vou nem falar se é financeiramente ou na construção, mas é que a gente também acaba não expondo tudo o que a gente faz em prol da parceria. Mas se vocês puderem, convido a quem queira participar qualquer dia, é só ver o que a gente fez nesses 12 anos. Uma manifestação de empenho, quando vocês relembrarem o próprio VGD aqui em 2016, que o Londrina estava jogando em Arapongas, nós reformamos esse estádio aqui em 40 dias. Para o Londrina poder voltar a jogar aqui. Para o Londrina ficar próximo do seu torcedor. Depois de 8 anos que o estádio estava interditado, nós conseguimos colocar ele. Não é interessante hoje o Londrina jogar aqui por inúmeros motivos, financeiros principalmente. A gente tem investimentos altíssimos, não estou falando que a gente vai fazer. Mas o Londrina sempre esteve do lado da parceria e vai continuar enquanto existir. Buscando parceiro novo, enquanto o parceiro estiver aí, nós vamos trabalhar em conjunto. Não existe esse racha. Pelo menos por nossa parte, não consideramos racha nenhum. Felipe, e se o Londrina, a sua comissão de SAF, concluir que ela é boa para o Londrina, o conselho aceitar, você acha que esse rompimento, e vamos supor que esse SAF não queira a SM Sports, e o Sérgio não quer que feche, dá para se romper esse contrato numa boa, na sua opinião, hoje? Tem elementos já para se romper esse contrato, ou você acha que seria uma briga jurídica isso? Bom, daí eu vou falar que nem vai evoluir, então. Se for partir para a briga jurídica, nós não temos nenhuma manifestação de parceiro, futuro parceiro, que queira entrar numa briga jurídica. Já tem todas as inseguranças do judiciário brasileiro que trazem para o investidor de fora. Ele não vai querer mais comprar essa. Então, a SAF vai evoluir num consenso com a SM, com o rompimento de contrato, rompimento que eu digo transferindo os direitos para uma nova sociedade, e aí a gente evolui. Agora, partir para a briga, até hoje, e eu acho muito difícil que apareça alguém que queira brigar por tudo que envolve valor financeiro e as perspectivas do clube futuro. Ô Felipe, gostaria que você voltasse a tocar no assunto a respeito daquilo que tivemos há cerca de 2 anos, né? Quando eu ainda estava na Rádio Pai Querer, eu consegui uma entrevista exclusiva com o Tairo Arruda, que representava um grupo de cerca de 13 empresários, se não me falha a memória. E eles foram taxados como aventureiros, pois em uma das cláusulas havia o segredo, né? De certa forma assim, para manter esse grupo em anonimato. E isso acabou impedindo o acerto com Londrina. E eu me lembro bem que a proposta em mãos era de aquisição do CT, um aporte muito interessante no time já para aquela temporada, visando subir para a Série A do Campeonato Brasileiro, e também uma ampla reforma no Estádio do Café. Eles entrariam em acordo com a prefeitura para poder modernizar o estádio, que é uma das principais cobranças que a torcida tem hoje, como você bem disse. E você se referiu há pouco que esses investidores hoje estão no Botafogo e no Vasco da Gama. O que o Londrina perdeu de tempo e de investimento em relação a ter sido negada essa proposta por, entre aspas, serem aventureiros? Almir, eu acho que você colocou bem, você teve uma felicidade lá na época de conversar com o Tairo, depois que foi revelado por outras partes a questão do valor e quem seriam os investidores, né? E eu acho que nós perdemos muito. Nós perdemos o tempo, perdemos essas possibilidades, e hoje o Tairo é o diretor da SAF do Botafogo, e o Danilo, que era o parceiro dele, é o diretor financeiro ali da SAF do Vasco. São 2 fundos americanos que eles conseguiram trazer para o Brasil, e hoje o momento deles já é bem diferente do que eles imaginavam ali há 2 anos atrás. O Botafogo beirou ali uma Libertadores, o Vasco agora, depois de 2, 3 anos, teve um acesso à Série A, e é só ver em contratação, em contas em dia. Lógico, há 1.000 maravilhas, os caras vão ter dificuldade, o dinheiro é de fora, o Brasil tem as suas burocracias, mas eu acho que a gente já estaria em outro patamar.
respondendo assim, estádio, o projeto era pelo menos adequar o estádio no mínimo ao padrão exigido de uma Série B, com possibilidade de acesso, investimento de Série A. Por isso que eu falei, muito se falou na época do investimento de aquisição, mas nunca perguntaram o que era o projeto para o Londrina Esporte Clube. O projeto do Londrina Esporte Clube era de 10 anos, 15 anos, já no papel, né? Era de ser um dos principais clubes de formadores de Série A e Série B, todas as licenças de CBF, disputar no mínimo uma Sul-Americana em tantos anos, e tinha gente competente para isso. Vocês, não lembro qual conseguiu a informação da participação do Marco Aurélio nesse processo. O cara não ia dar a cara para bater num grupo de aventureiros. O cara que foi de seleção brasileira, o cara que foi de São Paulo Futebol Clube, o cara que foi de Curitiba, o cara que foi de Santos, o cara não ia dar a cara para bater num projeto barco furado. Então, eu acho que a gente perdeu muito, porque nós seríamos o primeiro, se não, acho que o primeiro clube de menor porte que estaria nesse processo de SAF e garanto para vocês que na época com alto poder de investimento. Bom dia, Felipe. Bom dia a toda a mesa. Felipe, até em cima do que o Valmir falou, claro que ficar remoendo o passado não é bacana, mas a gente vê assim que detalhes acabam impedindo que o Londrina possa ter um crescimento. E esses detalhes envolvem a SM Esportes, Londrina Esporte Clube, Sérgio Manucci e a diretoria. Vocês pretendem, de uma vez por todas, sentar com o Sérgio e falar assim, vamos fazer assim? Pretendemos. Como é que vai ser isso? Daqui uns dias a gente vai ver. Porta fechada. Na verdade, só fazendo uma introdução para você, a gente falou um pouco disso agora, que alguns dos colegas perguntaram como seria esse processo de proposta, de análise e tal. A gente não pretende fazer nada atropelado agora, Serginho. A gente vai analisar, qualquer proposta que chegar tem que ser passada pela comissão de SAF, tem que chegar na mão do presidente, na mão da diretoria, vai ser caminhado para a comissão da SAF, que tem no conselho, vai ser caminhado pelo conselho. O conselho do Londrina vai ser soberano sobre essa proposta. Ela tem que, esse casamento que a gente conversou aqui, é um casamento ad eterno. Não é mais uma parceria de 5 anos, de 10 anos, de 15 anos. A proposta de compra de SAF, o cara vai ser proprietário da maioria das ações. O Londrina vai permanecer com elas, mas a gente pretende sentar e alinhar isso aí nos próximos dias, até com a possibilidade de uma proposta em mãos. Hoje a gente está trabalhando com uma carta de uma intenção aí que existiu, mas nós não temos essa proposta efetivada em mãos. Então, se tiver, nós vamos sentar, vamos conversar. Getúlio vai trazer isso para discussão e a gente vai estar analisando o que for melhor para a instituição Londrina Esporte Clube. Deixa eu fazer uma outra pergunta aqui com relação à torcida, daí, tá? Vou ler só um informe que eu tenho aqui. Nos últimos 12 anos, né, fazendo um retrospecto, o Leque saiu da falência e colecionou conquistas, né? Essa é uma linha do tempo do Leque. O que vocês diriam hoje para o torcedor, né, que está ouvindo, que está assistindo? Que palavra de incentivo para ele realmente acreditar, e eu acho que é importante acreditar, que realmente essa é só uma fase que está difícil, mas que o vamos para cima Tubarão vai fazer sentido? É o seguinte, quando nós assumimos atrás a missão de conduzir o Londrina, ela não foi fácil, até porque realmente o Londrina estava numa situação praticamente de falência, né? Se a gente, ou nós, ou outro grupo que fosse, não tivesse assumido o compromisso de colocar o Londrina lá nos trilhos, o Londrina teria talvez fechado as portas, isso é real. Aí veio o Sérgio. Agora, a questão do torcedor, é difícil você falar do torcedor. Eu acho que até esses dias atrás eu falei com o pessoal que me perguntaram, eu falei, pessoal, todo mundo, assim, no geral, independente de quem seja, muitas vezes faço uma ideia de que o Londrina está abandonado, que o Londrina não está sendo gerido, mesmo assim também não está tocando, mas não é bem assim. Porque o futebol ele demanda muito tempo e também demanda dinheiro.
Agora, nem sempre a gente pode ter aquilo que a gente quer. Você, para ter aquilo que você quer, você tem que ter o dinheiro em mãos. Aí você faz bom negócio, senão você não vai fazer. Agora, com relação à torcida, então eu falei, o torcedor, ou nós estamos aqui, nós somos um torcedor de Londrina, entendeu? E o torcedor, para fazer um protesto, acho que o melhor protesto ele faria se ele fosse no campo, torcer para o time, empurrar o time mesmo, cérebro limitado. Se a torcida estiver no campo empurrando, aumenta em 30%, 40% a possibilidade de sucesso. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar o torcedor, trazer o torcedor para o campo. Estamos trabalhando aí, talvez, né, Fernando, que vai sair um sócio-torcedor. A gente tem que trabalhar isso, nós temos que fazer alguma coisa, porque já o tempo já passou bastante. Hoje o Londrina realmente está em condições de trabalhar, porque a gente não tinha passo para trabalhar, você está entendendo? Porque todo dia era um BO diferente do outro. Hoje não, hoje graças a Deus a situação está bem tranquila, então a gente agora dá para pensar um pouquinho mais como nós podemos trabalhar. Todo mundo tem que se abraçar e tocar o time, não tem jeito. Presidente, essa questão é sócio-torcedor ou é passaporte? Porque existem diferenças em relação aos dois aspectos, né? Sócio-torcedor é uma coisa, passaporte é outra. Qual a previsão de lançamento, até porque para que haja um planejamento por parte do torcedor, para que ele não fique surpreso, de repente, faltando uma semana para começar o Campeonato Brasileiro da Série B, a gente tem aí aproximadamente 44, 45 dias para a estreia do Londrina contra o ABC de Natal aqui no Café, ele não seja surpreendido, né? De que forma e quem conduzirá esse processo? Será em conjunto a diretoria institucional do Londrina Esporte Clube com a SM Sport? Será via SM Sport? Será só o Londrina Esporte Clube? Porque um tempo atrás o Sérgio falou lá no coletivo de que o relacionamento do torcedor com Londrina seria via o Londrina Esporte Clube instituição, e a gente não observou isso na realidade no Campeonato Paranaense. Inclusive lançaram um passaporte, adquiri mais outro para um parente, enfim, e fui comprar na loja oficial do Londrina, na Tubistore, não tinha. Então, que mensagem a diretoria pode dar ao torcedor de credibilidade, e essa diretoria, as pessoas que compõem a diretoria têm essa credibilidade, mas que evite esse desgaste junto ao torcedor desnecessário e que acaba, de alguma forma, prejudicando a presença do torcedor no estádio? Bom, com referência ao sócio-torcedor, eu acho que o Londrina teria que fazer um sócio-torcedor de vantagens. Nem digo que tenha um ingresso. Mas nós já discutimos, inclusive, nós tivemos ontem lá no Sérgio, discutindo também esse assunto. A questão do sócio-torcedor é prioridade do Londrina, mas até o momento não aconteceu isso aí. Sempre tivemos a ingerência da SM em cima desse assunto. Eu acho que o Londrina, agora, pela conversa que tivemos ontem, até o Fernando poderia até falar melhor, que ele está mais a par disso aí, que está participando de várias reuniões a esse respeito. O Londrina tem que lançar um sócio torcedor que seja um sócio que seja contínuo. Não lançar hoje, termina amanhã, a política hoje é uma, amanhã é outra. Como você mesmo falou, você foi lá na loja, não tinha. Eu acho que isso aí não estava dentro das nossas possibilidades. Isso aí, o Londrina teria que ter ingerência sobre isso e não tem. Então, ela tem que voltar para o Londrina Esporte Clube para o Londrina poder fazer esse gerenciamento. Aí, esse parecimento melhor, o Fernando pode falar. Deixa eu passar para ele. Só para complementar essa questão do passaporte, você deve ter ido na sexta-feira comprar o passaporte antes do campeonato no sábado. O que tinha sido passado para o Londrina Esporte Clube, que na quarta-feira os passaportes seriam entregues e na sexta-feira iniciaria as vendas do passaporte. Na quinta-feira iniciaria as vendas na loja. Então, nós não tivemos interferência no passaporte. Foi nos passado uma situação que acabou não sendo cumprida ou realizada, vamos colocar. Nós também tivemos conselheiros do Londrina que foram adquirir e acabaram não tendo. Voltaram no sábado e não tinha. Infelizmente, como eu coloquei, uma vantagem do ano passado foi manteve uma política de preço de ingresso. Para um sucesso de qualquer sócio-torcedor, qualquer coisa, esse é o primeiro ponto. Ô Felipe, eu coloco isso, sabe por quê? Porque todos sabiam
quando iniciaria o Campeonato Paranaense, dia 15 de janeiro. Então havia tempo suficiente para um planejamento bacana. O Rio Branco, que caiu aí, com um mês de antecedência, está vendendo pacote de todos os jogos dele na estradinha. Então a pergunta que eu faço é: o que será feito daqui para frente para evitar que nova situação dessa natureza aconteça no Campeonato Brasileiro da Série B? Aí que agora eu vou passar para o Fernando, e ele que participou do restante dessas tratativas. Então, só para completar aí o que o Getúlio e o Felipe estão falando, né? Nós temos trabalhado desde aí do começo do ano a 4 mãos, né? A SM Sports, o Londrina, o Poder Público através da CODEL, né, na figura do Alex Tanziani, e a PADO, né? Então nós estamos estudando, né, projetando um sócio torcedor que contempla, né, um sócio de vantagens, né, que contempla uma melhoria no estádio, um acesso melhor para os torcedores, né, com exclusividade, com bar, com banheiro, com estacionamento, enfim. Que os torcedores realmente se sintam acolhidos, né, prestigiados, e que sinta que vale a pena, né, adquirir o sócio. Então, está sendo planejado, e se a gente conseguir realmente tirar do papel aquilo que está sendo planejado, vai ser muito bom. Apesar do momento adverso, né, do clube, né, esse início de temporada ruim, né, essa queda precoce na Copa do Brasil, óbvio que desmotiva, né, mas entendemos que o sócio, né, ele vai muito além até da SM, né, ele é um bem do clube, ele fica para o clube, né, e aí entra, quando a gente fala do empresariado, né, nós também vamos ser um sócio, né, empresas que contemplam também essas empresas que venham somar ao sócio, né, justamente para agregar, fomentar o sócio, ao mesmo tempo ter um valor, né, razoável que entra nas contas do clube, né. Está sendo preparado, né, a previsão era realmente fazer uma apresentação agora, aí em meados de março, né, ainda não sabemos por conta dessa queda precoce, né, por conta desse início ruim de temporada, né, ainda não definimos uma data, né, mas também não pode demorar por conta que o brasileiro também não demora muito, 45 dias e já começa, né, mas está sendo planejado, está sendo pensado, e nós acreditamos realmente nesse sócio, que seja um sócio contínuo, que não vai ser só para o Campeonato Brasileiro, né, ele já vai extrapolar para o Campeonato Paranaense, né? E sempre pensando em melhorias, né? Sempre melhorias, né? Cada ano você vai melhorando o sócio torcedor. Mas está sendo planejado sim, está sendo pensado. E acreditamos que vai ser um sucesso. Presidente, aqui no nosso ao vivo, uma pergunta do Fernando César Pereira, que a gente selecionou, um dos fundadores da Falange e presidente por muito tempo. Ele diz: senhor presidente Getúlio, como o senhor vê o clube sendo dilapidado novamente com diversas ações trabalhistas da gestão SM, sendo o clube solidário? Logo o senhor, que foi uma das pessoas mais importantes na negociação de 95% das ações trabalhistas, quando o clube sofreu intervenção e perdeu sua sede com Testa. Bom, respondendo ao Fernando, eu digo o seguinte: existem algumas ações trabalhistas por parte da SM, mas elas estão sendo cumpridas. O Sérgio está pagando as ações. Então, acho que a preocupação menor nossa nesse momento não é a ação trabalhista da SM, tá? Porque ela está toda sob controle. Nós temos a nossa advogada, que inclusive está presente aqui, que está monitorando todas as ações, independente de qual seja, você entendeu? E a gente não vai deixar, inclusive, voltar ao que era antes. Isso aí pode ficar tranquilo, isso é sossegado. Eu sei que o Fernando tem sempre essa preocupação, ele fala comigo sempre, mas eu acho que esse aí é o ponto menor nosso hoje. Pessoal, só para encerrar, temos 2 perguntas que foram enviadas para a gente do Papo Reto Londrina. Aí eu faço 2 perguntas e a gente finaliza. Presidente Getúlio Castilho, na sua opinião, se o Londrina Esporte Clube tivesse uma estrutura de associados, gestão profissional de todos os esportes, incluindo futebol, marketing, gestão de redes, relacionamento com a torcida e com toda a região metropolitana,
O senhor pensa que, mesmo assim, o Londrina necessita de uma SAF? Papo reto. Precisa. Nem o time do Brasil hoje vai viver sem investimento. E a última pergunta, senhor presidente Getúlio Castilho, com a dívida de 6 milhões de reais que ele coloca aqui, que o gestor tem com o Londrina Esporte Clube, o que o Londrina pensa em fazer com esse dinheiro? Investir numa arena VGD, construir um centro de treinamentos próprio? Quais são ações planejadas nesse sentido? Bom, ele como conselheiro deveria saber a situação do clube. Não é 6 milhões. E outra, ele está mal informado, porque o Sérgio tem imposto atrasado, que chega em torno de 4, 5 milhões, mas ele parcelou e está pagando. E a dívida dele com o clube chega a quase de 1,5 milhão.